Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Lembra do último vídeo nós estávamos falando dos estágios de desenvolvimento em relação ao desenvolvimento das operações matemáticas, né? E o último comentário foi sobre o estágio pré-operatório. Agora eu vou sugerir umas dicas de atividades para essa fase do estágio de desenvolvimento. Nessa faixa etária de 6 a 7 anos, os jogos continuam muito importantes e as situações problema que contextualizam o cotidiano da criança. O que eu quero dizer com isso? Situações, problemas significativas que dialoguem com o cotidiano da criança. A gente precisa garantir que os jogos possibilitem que a criança realize várias relações matemáticas, que aprimorem os conteúdos de procedimento e de atitude. Uma dica legal para o ensino de matemática nessa fase é sempre trabalhar com objetos concretos, com material concreto, semente, pedrinha, miçanga, bolinha de gude. Esse tipo de material concreto, fase das operações concretas, facilita muito para a criança desenvolver o pensamento matemático. Os problemas, as situações problemas, devem envolver sempre as 4 operações. Não todas de uma vez, mas pode combinar 2, 3 operações na mesma situação problema, ok? Agora, é preciso que a gente privilegie as estratégias pessoais de resolução de problema, as estratégias do próprio aluno, principalmente utilizando as estratégias pessoais com material concreto, para só depois a gente tentar trabalhar o algoritmo mesmo, a conta de arme e efetue. O estágio das operações concretas, que vai de 7 a 11 anos, que passa pelo 3º, 4º e 5º ano da escolaridade, os alunos, na maioria dos casos, ainda dependem da visualização dos objetos para poder realizar as operações. Isso quer dizer que a criança opera concretamente, apesar do seu nível de abstração estar cada dia maior, está se desenvolvendo o nível de abstração. Ainda assim, 3º, 4º e 5º ano, ainda opera concretamente para realizar as operações de matemática. A criança consegue classificar, seriar, compreender a relação entre número e numeral, as estruturas de espaço e tempo, a realização de operações básicas com estratégias próprias. Ela consegue fazer isso nesse estágio. Ela também é capaz de conservar, de fazer a conservação de quantidade, mesmo quando a situação é bastante desafiadora. Como, por exemplo, você apresentar para a criança as mesmas quantidades em disposições diferentes, agrupar, por exemplo, um monte de sementes em um montinho e depois espalhar essa mesma quantidade, claro, realizando a contagem antes e depois. A criança é capaz disso nesse estágio. Manipulação de objetos, quantificar palitinhos, realizar cálculo com a mão, utilizando os dedos ou utilizando qualquer outro material concreto, principalmente lá no comecinho do 3º ano do fundamental. É possível, entre o 3º e o 4º ano, fazer operações, fazer cálculos de valores mais elevados, utilizando as técnicas operatórias mais formais. E já dá para começar a utilizar o algoritmo convencional. Todo o trabalho desenvolvido nessa faixa etária, no estágio das operações concretas, 7 a 11 anos, que compreende 3º, 4º e 5º ano, deve ser uma continuidade do que vem sendo realizado no 1º e no 2º. A gente não pode fazer uma ruptura muito radical. Conteúdos como divisão, multiplicação, ganham mais força nessa faixa, com valores de cálculo cada vez maiores e mais desafiadores. A criança vai aprimorando as estratégias pessoais para a resolução de subtração e resolução da adição também. Instrumentos como a calculadora, o ábaco, o material dourado, pode ser muito importante para a gente trabalhar a aprendizagem da conta de armar, ou seja, do algoritmo convencional. A criança deve ser motivada a aprimorar o seu cálculo mental também.
O trabalho com medidas pode ser ampliado, bem como o início, né, do ensino da geometria, a leitura e a interpretação de tabelas e gráficos, isso é tratamento de informação, a leitura e compreensão de números fracionários, os mais simples, 1/2, 1/3, 1/4 e por aí vai. Utilizando o ábaco. O ábaco é um instrumento muito legal, é um instrumento de cálculo que ajuda na compreensão do sistema de numeração decimal. Além de ser um ótimo auxiliar na compreensão do algoritmo convencional, da conta de Armar. A conta de Armar, ou seja, o algoritmo convencional, é muito facilitado com o uso do ábaco. A criança vai conseguir compreender o modelo Arme e Efetue, ou seja, o algoritmo convencional. A possibilidade de operar cálculos que a mente não dá conta a partir da utilização dos princípios do sistema numérico numeral é muito facilitada com o uso desse equipamento que é o ábaco, desse instrumento pedagógico que é o ábaco. O ábaco permite mostrar à criança as noções de adição com reserva e subtração com reserva. Ele é eficaz para essas duas operações, a adição e a subtração. Mas é a sua capacidade de mostrar à criança o valor posicional, que é uma característica importante do sistema de numeração decimal, que o ábaco se torna um excelente recurso didático. Vamos ver um exemplo de atividade aqui. Vamos pegar uma sequência utilizando o ábaco para a gente compreender o valor posicional. A criança, no caso, né? Então, a gente separa algumas atividades aqui, bem simplesinhas, para a criança fazer com o ábaco. Por exemplo, representar o número 102. Lembra? Casa da unidade, casa da dezena, casa da centena, milhar e assim por diante. Olha o 1992 aqui, como é que está representado. Uma continha na casa do milhar, aqui. 9 continhas na casa da centena, 9 continhas na casa da dezena, 2 continhas na casa da unidade. A mesma coisa com 73. Ó, eu tenho 7 continhas na casa da dezena, 3 continhas na casa da unidade. 836. 8 continhas na casa da centena, 3 na dezena e meia dúzia na casa da unidade. Olha um outro legal aqui, ó. Desenhe o ábaco e represente os números. Essa atividade aqui tem que ser depois que a criança já conhece o instrumento, já mexeu, já pegou, já apertou, já perdeu continha, já quebrou, inclusive. Mas a gente pode oferecer essa atividade para fazer no papel. Por exemplo, a gente faz um esqueminha do ábaco e dá a comanda para a criança. Sua idade hoje, ela representa. O ano que ela nasceu, ela pode representar. Um número par com 3 algarismos, olha aqui, ó, 122. Um número terminado em 0 e maior que 90, representou aqui o 100. Olha o 100, que legal, ó, somente uma continha na casa da centena. Não precisa continha nem na dezena nem na unidade. Estou representando o número 100. Um número maior que 500 e menor que 1000. Eu peguei o 631. 6 casinhas na centena, 3 continhas na dezena, uma continha na unidade. Represente no ábaco os números decompostos e escreva-os embaixo. 2 centenas e 4 unidades, o 204, não é? 2 centenas e 4 unidades. 2 casinhas na haste da centena, nenhuma na haste da dezena, 4 na haste da unidade. Representar 6 centenas, babinha, facinho. É só colocar 6 continhas na casa da centena, ok? Esse também é um modelo de atividade bastante bacana. Decomponha os números a seguir e faça o registro deles no ábaco desenhado. Olha que legal. 2 habilidades aqui na mesma situação. Número 249, decomposição. 249, 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4 dezenas, haste da dezena. 1, 2, 3, 4. 4 centenas, haste da centena. 1, 2, 3, 4. Legal? Vamos pegar mais um aqui. 942. Eu decomponho o número. Tem 2 unidades, 4 dezenas e 9 centenas. Represento no ábaco. 2 unidades, 4 dezenas e 9 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim a gente vai fazendo com o nosso aluninho, não é? Ele vai realizando a decomposição e também realizando a representação no esquema do ábaco, ok? Tudo bem, pessoal? Aqui seria uma atividade que eu ia propor, mas numa situação presencial. Eu propus uma outra atividade lá no nosso portal para vocês fazerem, tá? Parecida com essa, mas não é essa. Legal, pessoal? Então, esse vídeo, a gente encerra esse slide. Muito obrigado a todos e até a próxima.